Está entrando no ar mais um talk show Personalidades na TV. O talk show de Juiz de Fora para o mundo. Conforme nós anunciamos, hoje eu estou aqui com Igor Burkowski. Ele é do Novo e vai responder as nossas perguntas fáceis, médias, difíceis e a pergunta bomba. Nós já causamos um azedume lá no Novo, trazendo aqui o pré-candidato a prefeito, Dr. João Inácio. E eu sei que depois que ele esteve aqui, nós vamos falar sobre isso. Então, eu queria agradecer ao Igor pela presença. A gente se conhece, né, Igor? Desde o tempo dos programas de auditório do Léo Peixoto. Eu sou seu fã. Oh, que maravilha, hein? Da geração Léo Peixoto, misto quente. É um grande orgulho estar aqui, uma grande honra. Honra é nossa. Voltar a participar de um programa com você. O Léo fez parte da minha infância. Eram tardes e tardes com brincadeiras, jogos, integração. Mas com você as foi escolas. nas escolas? Com certeza. Você foi representante? Já caiu muito ovo na minha testa. Aonde eu vou, as pessoas lembram disso. Mas hoje nós vamos falar um pouco mais sério com a primeira pergunta, que é fácil. Podemos começar? Fique à vontade. Primeira pergunta fácil. Igor Burkowski, pré-candidato a vereador pelo Novo, não é a primeira vez que se candidata, sendo muito bem votado, tanto na primeira participação a vereador, tanto na segunda, como candidato a deputado estadual. Igor, seu bom desempenho nas urnas foi diretamente interligado ao Partido Novo e à ascensão de Zema? Ô Léo, quando eu estava no Exército, em 2000, tinha uma frase que me marcou muito. Ela estava escrito na parede da 2ª bateria de obuses. Eu sou artilheiro. E essa frase falava o seguinte: as palavras convencem e o exemplo arrasta. A gente vem trabalhando, eu desde 2017, nunca me envolvi com política, inclusive num momento muito tenebroso que o Brasil entrou e ainda não conseguiu sair, onde estavam tendo aquelas prisões da Lava Jato. Sim. Foi um momento de muita revolta de qualquer cidadão, acredito eu. E naquele momento eu vi um amigo tomando café, ele estava lendo o jornal, eu comentei da notícia e ele falou: olha, você deveria conhecer hoje, né? Olha a coincidência, são certos alinhamentos que a gente não consegue explicar. Sim. Vai ter uma apresentação de um partido político, chama Partido Novo, você conhece? Eu falei: não, você está doido, só tem ladrão nesse negócio, não vou mexer com isso. Não, pelo seu perfil, eu acho que você deveria conhecer. E como empreendedor, a gente sempre procura conhecer as oportunidades. Eu fui lá conhecer. Lá tinha duas frases que falavam, que mexeram comigo e começaram foi um gatilho que me fez entrar nessa jornada. Uma delas foi dita há mais de 2000 anos atrás, foi dita por Platão, que falava o seguinte: olha, não tem problema você não gostar de política, mas saiba que você será governado por quem gosta. Por quem gosta, por quem participa. E a segunda frase é atribuída a Einstein. Ela dizia que é insanidade fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E a partir daí eu comecei a acompanhar, comecei a me envolver, e tudo que a gente fez, claro que como toda instituição, existem erros e acertos, mas a gente sempre procurou acertar e sempre pautado em evidências e sempre tentando manter o alinhamento com que a gente propaga, com que a gente divulga, e eu acho que isso traz muita confiança no eleitor. Isso deixa o eleitor muito confortável em depositar o seu voto de confiança, né, aquela chancela, e eu acredito que isso fez com que a gente tenha tido bom desempenho, não o suficiente para ocupar uma cadeira ainda, mas eu acredito que dessa vez a gente continuou o trabalho com o governo. Minas Gerais vem apresentando excelentes resultados, acima da média nacional. Claro que tem muito trabalho a ser feito ainda, mas é possível fazer uma política pautada em evidências, uma política séria, comprometida e que traga resultados.
A primeira pergunta foi fácil. Nós estamos com a WR Digital Marketing fazendo os registros em fotos para a próxima edição da revista Personalidades Impressa, que já está chegando na sua 30ª edição, e o Igor estará, através desta participação aqui, estará também sendo repercutido a sua entrevista na próxima edição impressa. Segunda pergunta, fácil ainda, logo na sequência, as perguntas intermediárias, que já não são tão fáceis, logo após as perguntas difíceis e, ao final, a pergunta bomba. Qual será a pergunta bomba que a tribuna jamais lhe fará? A integração não vai lhe fazer, a Rádio Alô muito menos, a revista Em Voga nem pensar. Foi bloqueado na Alô, não deixaram dar entrevista lá. Não. Aí, ó. Não vou nem perguntar por quê, para não caçar briga com o Betão. Mas aqui a gente faz as perguntas que vocês gostariam de fazer. Segunda pergunta ainda é fácil. Igor Burkowski. Apesar do sucesso nas urnas do governador Zema, o Novo não conseguiu eleger ninguém aqui em Juiz de Fora. Este ano, a famosa pergunta: qual é a perspectiva de ocupação em número de cadeiras na Câmara Municipal? Pergunta esta feita em cima da grande especulação que se tem. Se postam partido tal, 2, partido tal, 1. E entre vocês, qual é essa perspectiva? Mesmo com o governador, se eleito foi, reeleito, acredito que esteja ainda numa boa popularidade, não fez ninguém, farão agora? Bom, a gente vai pegando um pouquinho de experiência e eu aprendi que no jogo de campanha a matemática ela é infalível. Sim. Tá? Então, nas primeiras experiências, por exemplo, em 2020, nós tivemos 17 candidatos numa chapa que poderia ter 29. E essa questão do voto proporcional ainda muito incompreendida por grande maioria da população. Acaba que algumas pessoas votam num amigo e mal sabe ele que aquele voto vai eleger um candidato que às vezes até tem mandato e que a pessoa até tem pavor, né? E é assim que funciona. Quando você tem uma chapa, o voto de todos da chapa contam, é somado, depois é dividido entre os mais votados. Então, naquela ocasião, a gente não conseguiu ter uma chapa completa, isso foi extremamente prejudicial ao nosso desempenho, e foi isso que fez com que a gente não ocupasse aquela primeira cadeira. Vocês eram muito severos na escolha dos pré-candidatos, não tinha uma conversa assim? Sim. Nós aprendemos que as pessoas são diferentes, pensam diferentes. É claro que tem os critérios do partido, tem um alinhamento, tem treinamento. O treinamento é muito constante, muito bem feito. E a gente entendeu que uma pessoa que às vezes não conhece as plataformas que a gente defende, ela não conhece não porque ela não quer, porque ela não teve acesso. Então a gente apostou diferente dessa vez. Estamos com chapa completa, com candidatos extremamente capazes de ocupar essa cadeira, mesmo eu tendo tido bom desempenho. Eu tive 1.638 votos. Muito bom. Então, estão vindo candidatos também capazes de ultrapassar o meu desempenho. Então, não tem jogo ganho, não tem carta marcada. Isso também é um diferencial do Partido Novo. Então, a disputa vai ser grande. E pela motivação, eu estou começando a acreditar que a gente não só vai fazer como 2. Registrado para depois nós conferirmos. 2 é a perspectiva do Novo em ocupar cadeiras no Legislativo agora, na eleição do dia 6 de outubro. Agora nós passamos, Igor, para as perguntas intermediárias. Essas foram facinhas para a gente descontrair. Vamos para as intermediárias. As difíceis, eu posso lhe adiantar que realmente são perguntas que se você é um diplomata, você é um homem elegante, quero ver como você vai se sair. Eu gostaria de ver a nota depois aí, o pessoal podia ir dando a nota para as respostas aí, para a gente saber se eu vou passar na prova, né? E ao final a pergunta bomba. Pergunta intermediária, terceira pergunta. Recentemente, nós fomos o único
representante da imprensa, que abriu espaço para uma pré-candidatura a prefeito pelo Novo. Por que vocês, no caso, sobre a informação que você tem, sei que você não é o presidente do partido, mas por que vocês repeliram veementemente a ideia do partido do governador do estado ter candidatura própria em Juiz de Fora, que é uma grande cidade? Nós não repelimos. Né? Nós gostaríamos de ter, esse era o objetivo principal. Realmente eu não estou na direção partidária, então isso foi uma decisão interna da direção. Mas voltando a falar sobre experiência, se a gente quer entrar no jogo, a gente tem que entrar no jogo para ganhar, com as armas corretas, com a probabilidade baseada em pesquisas, baseadas em estudo. Então, o fato da gente não ter conseguido convencer um bom candidato a vir representar a nossa bandeira se dá porque realmente administrar Juiz de Fora e fazer o que tem que ser feito, poucos têm coragem de fazer. Então, não é fácil. Espero que com um representante na Câmara a gente consiga conquistar a confiança de quem poderia exercer com plenitude essa função e nesse momento não foi possível. Ele se sai bem, ele é fino, mas vamos apertar um pouco mais. Mais uma pergunta intermediária para que, na sequência, a gente já possa entrar nas difíceis. Intermediária. Por que não está... Isso aí é uma conversa que eu ouvi. Vamos saber agora de quem está melhor informado. Por que não está prevista a vinda do governador em Juiz de Fora, a fim de, vamos dizer assim, alavancar a chapa de vocês? Bom, realmente essa informação ainda não foi definida. O governador está preocupado em dirigir o Estado. Então, ele participar, nós vamos sair em mais de 150 municípios. Imagina o tempo que ele vai ter que estar ausente da sua função, que é governar o Estado, para poder dar suporte aos candidatos. Então, pode ser que ele venha, isso ainda não está definido, mas realmente é muito difícil o horário na agenda dele para que ele possa dar atenção a todos os municípios que o Partido Novo está lançando candidatos esse ano. Vamos aguardar. Perguntas difíceis, quais serão elas? Primeira pergunta difícil, quiser tomar uma água, pode tomar, porque com certeza teremos boas manchetes para a nossa revista Personalidades Digital. E a impressa, que sai agora no mês de agosto. 30ª edição já. Igor Burkowski, guarde bem este nome. Até onde nós sabemos, vocês não irão caminhar com Charles. Até onde nós sabemos. De repente, a história já mudou e você pode falar agora. Pelo menos no primeiro turno, parece que não tem essa parceria. Mas numa suposta vinda do presidente Bolsonaro na cidade, que muitos dizem que já está programado, outros dizem que ele não vem, só o tempo vai realmente nos convencer. Vocês marcarão presença lá com Bolsonaro, Charles, o Novo, a turma da direita? Olha, se eu for convidado, eu teria o maior prazer de acompanhar. Acredito que o Bolsonaro contribuiu e contribui muito com essa transformação que a gente está tendo no país. Óbvio, como o Partido Novo também tem várias partes que poderia ter feito melhor, mas é um grande líder, ele trouxe de volta a esperança para o povo brasileiro. Antigamente a gente não tinha essa visão do que é direita, o que é esquerda. Sim. Hoje, mesmo às vezes com alguns ruídos, isso já está na boca do povo, já está na conversa de bar, já está nas famílias, trazendo até às vezes alguns problemas, mas é uma pessoa que merece sim nosso respeito e o nosso total apoio. Respondeu, não fugiu. Mais uma pergunta difícil e para terminarmos, a pergunta bomba mesmo, hein? Como será que o Igor Burkowski, que está
Já é candidato a vereador? Já teve a convenção? Já foi sábado, Teve a né? convenção, sim. Então já pode falar candidato? Olha, você sabe que eu ainda não sei, eu prefiro chamar pré-candidato para não correr um risco. Não ter problema. Mas eu já vi gente que falou, ó, já posso falar que eu sou candidato, porque já aconteceu a convenção e assim posso me referir. E tem outras que ainda preferem aguardar o dia 15 de agosto, que é onde começa a campanha. Dia 16. 16 de agosto? 16 de agosto. Pergunta difícil. O maior ataque que a candidatura da delegada Ione vem sofrendo é de que o partido dela, ou que ela é filiada, não é propriamente um partido de direita. Dá para caminhar com ela, se é que isso já está definido, dá para caminhar com a Ione, mesmo diante desta crítica? Alguns perceberam que eu estou usando o nome Igor Burkowski, que é o meu nome. Sim. E não o Igor do Novo, que foi o nome que eu usei. Naquele momento, eu acreditava que a função de um partido era congregar pessoas que pensassem da mesma forma, né? Aliás, o nome partido surgiu disso. Sim. E com a experiência, a gente viu que não é bem assim, né? Politicamente falando, as decisões às vezes são tomadas, né, por probabilidades, por matemática, por condições financeiras, por apoios. E eu tive uma conversa com a Ione, uma conversa muito boa, por sinal, e ela realmente está num partido base do presidente Lula, mas o que me falado me agradou muito. Eu acredito que seja uma pessoa, né, que seja capaz de escutar, uma pessoa que seja capaz de entender as nossas ideias e implementar as políticas que estão funcionando para Minas, para Juiz de Fora. Então, a ideia de caminhar com a Ione, ainda estou maturando, mas como pessoa, eu acredito que seja uma pessoa muito correta, muito decente, que está com vontade de ser prefeita da cidade, né, largando o cargo de deputada para federal, né, para se dedicar à cidade, que é a cidade onde ela tem família, onde ela cresceu, né, boa parte da vida dela. Então, eu acredito que ela seja capaz, sim, de trazer propostas alinhadas com o que a gente acredita, caso isso se concretize. Claro, você é um cara cuidadoso, eu já te conheço, eu sabia que você ia se apresentar desta forma que está se apresentando. Conforme, já até falei, você é um diplomata, você não é aquele cara que chuta o balde, que gosta de barraco, é o seu estilo. Muito interessante, por sinal. Mas eu entendi aí, nas entrelinhas, vocês estão bem próximos de caminhar. Não, existe a possibilidade. Existe a possibilidade, olha só. Para quem sabe ler... E escutar, né? Porque não existe a possibilidade. Claro que tem que ter mais conversa, claro que da minha parte eu tenho que conhecer mais profundamente, mas eu acho que a conversa é o caminho para a gente chegar em qualquer lugar. Mas aí, no caso, também existe a, vamos dizer, possibilidade, que eles não vão falar para mim aqui, eles não vão falar, né? Claro que não vão, que o Novo será o vice na chapa da Ione. Existe também essa conversa? Eu não sei de detalhes, mas o que eu sei é que a gente não faz essa questão. Olha... a gente não está na política pelo poder, para assumir cargos, a gente quer uma Juiz de Fora melhor. A gente quer que as nossas ideias sejam implementadas. Então, se o vice for nosso, se o vice for de outro partido, que também siga os nossos alinhamentos. Agora, se combinar alguma coisa e a gente vê que na prática está sendo, a gente pula fora. Eu não dependo da política, eu não vivo de política. A maioria eu tenho problema com essa palavra. Os correligionários. Não depende. Não depende da política, então a gente vai fazer o que a gente acha certo. Se por um acaso tiver uma rasteira, tiver uma casca de banana, qualquer outra coisa, a gente, olha, não deu certo, vamos tentar da próxima vez de uma outra forma. Né? Errar uma vez, a gente pode se dar o luxo de errar, mas errar duas vezes, não. Pergunta bomba. Igor Burkowski, pré-candidato a vereador pelo Novo, já se apresentou aqui mostrando a todos
o seu estilo, é uma opção inteligente. Então vamos ver como ele vai responder a esta pergunta bomba. Igor, o Novo se gabou de não ter aceito dinheiro do chamado aí fundão eleitoral. Mas agora decidiu aceitar a grana. Qual é a justificativa para isso? Ela é muito simples. É simples? É simples? Essa é a pergunta bomba? Oh, mas eu pensei que, vamos dizer, né? Até então, vocês achavam que isso era um absurdo, como Sim. tem muita gente que acha. Pegar dinheiro dessa fortuna, quase 5 bilhões de reais, para colocar em política, enquanto o país tem tantos Eu problemas. acho que vai chegar a 7, tá? 7 bilhões de reais, gente. 7 bilhões de reais. E o Novo, até então, não aceitou. Agora, perfeitamente, dá a parte que nos compete. Aí você falou que isso é simples. Qual é a resposta, a justificativa simples para isso? Não, assim, os participantes do Partido Novo são pessoas comuns que, por uma indignação, resolveram sair da sua zona de conforto e dedicar parte do seu tempo à política. E a gente começa a entender o jogo político e começa a ver o que funciona e o que não funciona. Né? Eu estou desde 2017, Partido Novo desde 2015. Nós avançamos até certo ponto e depois a gente não conseguiu passar desse ponto e a gente viu que ir para uma guerra, né, com uma faca enquanto os outros estão de metralhadora, fuzil, bazuca e até com armas ilegais, é uma guerra injusta. Né? Então, a gente, de certa forma, não quer ficar só do lado de fora, gritando, berrando, se indignando. A gente quer entrar para jogar, porque só faz gol quem entra em campo. Sim. Então, para entrar em campo, a gente precisa usar todas as armas que a gente tem disponíveis. Então, a direção nacional decidiu que esse fator, apesar de ser muito caro para mim, porque eu levava essa bandeira, e me parece, né, que a população, né, a grande maioria, não é um fator tão preponderante assim, pelo menos me parece. Okay. Então, a gente decidiu usar o fundo partidário em campanha e vamos entrar nessa eleição agora para conquistar a nossa vaga e mostrar de fato para Juiz de Fora que é possível fazer uma política eficiente, uma política de conversa mais moderada, baseada em evidências. Juiz de Fora é uma cidade linda. Juiz de Fora é uma cidade que tem tudo para ser um centro de desenvolvimento, de geração de riqueza, de renda. Inclusive, esse é o meu trabalho lá no Estado. Estou de licença por conta da campanha, mas eu trabalhei com a atração de investimentos, ajudando a trazer empresas para o estado de Minas Gerais. E existem vários fatores que fazem o empresário decidir por um local. A parte do Estado está avançando, está equalizada a guerra fiscal de certa maneira, e agora a diferenciação está, de fato, no município. Eu dou assessoria para 40 municípios na Zona da Mata, converso com muitos prefeitos, ajudo os prefeitos a criarem seus planos estratégicos de atração de investimentos, atração de empresas, para gerar renda, para gerar impostos também para o município, para poder financiar postos de saúde, para financiar educação, financiar asfalto. Então, a gente precisa entrar nessa rota do desenvolvimento, tem tudo para fazer isso, é gestão. Eu sei que o vereador não faz gestão, mas ele ajuda a prefeita, seja a prefeita do PT, seja do Novo, seja do PL. Como vereador, você tem que representar e pensar na cidade. Então, a gente decidiu e vamos conseguir conquistar essa vaga e fazer Juiz de Fora voltar a ser um polo de atração, de emprego, de renda e de oportunidades. Como é que está Juiz de Fora em relação do ponto de vista do empresário para vir investir na cidade? Estamos bem ou não tão bem assim? Eu costumo... Existe uma metodologia, não fomos nós que criamos,
inclusive até o ano passado nós éramos presidentes da Associação Internacional de Atração de Investimentos. Nós temos duas grandes oportunidades batendo na nossa porta, é um cavalo selado que está passando na nossa frente. Uma se chama ISG, que é o Sistema de Sustentabilidade Ambiental, Socioambiental, porque o mundo está entrando em colapso em relação ao clima. Então, o mundo está exigindo das empresas que elas poluem menos, não a empresa em si, mas toda a sua cadeia. E várias empresas têm o uso intensivo de energia elétrica. Uhum. E o Brasil, né, mais especificamente Minas Gerais, né, tem sua matriz energética quase toda renovável. São as hidrelétricas, são as usinas de painéis solares no governo Zema. Hoje a gente é o maior produtor de energia solar do Brasil. Tem eólica, tem aí o nitrogênio que está entrando. Então, as empresas do mundo querem vir para o Brasil por conta da produção de energia. E eu quero criar esse ambiente favorável para que essas empresas venham para Juiz de Fora e região. A gente não pode pensar só em Juiz de Fora, o que vai desencadear, né, várias oportunidades, o comércio, as atividades acessórios, serviços. O outro cavalo, né, é o agro. Sim. Tá? Juiz de Fora tem 67% do seu território de área de pastagem, e esse território corresponde a 0,03% do produto interno da cidade. Ou seja, o nosso agro é quase inexistente, tanto é que estão vendendo agora o nosso parque de exposição. Então, eu vou trabalhar arduamente para desenvolver o agro aqui em Juiz de Fora. É uma atividade econômica extremamente lucrativa e que gera muitos postos de trabalho. A gente tem potencialidades, por exemplo, a laranja, né? O maior produtor de laranja é o interior de São Paulo do mundo. Tá? Eles estão com um problema seríssimo, que é o greening, é uma praga que dá nas plantações e você tem que dizimar as plantações. Você não consegue aproveitar, não tem remédio, não tem nada. E a gente está tentando trazer esses produtores para Minas Gerais e eles não querem cometer o mesmo erro que cometeram lá de concentrar tudo numa região só. Então vai ter um pouco na Zona da Mata, um pouco no sul de Minas, um pouco no Triângulo, e eu me proponho a ser a chave, né, nessa negociação que já iniciou e está muito quente na nossa mão. Voltando ao agro, né, nós estamos com um mundo com 800 bilhões de bocas para alimentar. Até 2050 nós vamos aumentar isso para 10 bilhões. São 2 bilhões a mais de boca para se alimentar no mundo. Só para a gente ter uma ideia, para a gente atingir 2 bilhões no mundo moderno, a gente levou 1925 anos. Em 25 anos serão mais 2 bilhões, né, no mundo. De onde vai vir essa população? Não vai ser na Europa, a Europa está negativa, a taxa de natalidade, né, os Estados Unidos a América do Norte está equalizada, a América Latina, Brasil, tem uma taxa de natalidade de 2,9, então não vai vir daqui também, vai vir da África e sul asiático. Índia, Vietnã, África como um todo. E a primeira coisa que as pessoas fazem, né, por conta dessa agenda global, que tem seus problemas, mas também é humana, a primeira coisa que a pessoa faz quando ela melhora um pouquinho de vida, sai da miséria, é comer melhor. Né? E hoje não tem produtores capazes de alimentar mais 2 milhões de pessoas. Quem vai produzir? Vamos pensar aqui, vamos tentar raciocinar. China mal produz para ela mesma, até compra muito da gente. Europa não tem água. Os Estados Unidos já está começando a faltar água. Só sobrou o Brasil. E a Zona da Mata, Juiz de Fora, tem uma potencialidade incrível para cítricos, já tem um polo reconhecido ali na região de Visconde do Rio Branco, com fábricas, todo o suco da Coca-Cola, aquele Del Valle, é fabricado lá, do Brasil inteiro. Aqueles do McDonald's, é tudo feito lá. Nós temos o suco Tial, temos a Minas Fruit, tem a Rio Branco Laranjas. Então, já existe um polo, tem as mudas de Dona, até Bela Isca ali em Astolfo Dutra,
tem as mudas de Dona Eusébia, ou seja, toda a cadeia, desde da muda, o produtor e o beneficiamento nas fábricas, a gente tem aqui muito próximo de nós. Então, a gente olhar para o agro, no sentido dos cítricos, pode ser uma oportunidade para Juiz de Fora colocar o agro de volta, bem como o leite da Embrapa e as outras, a plantação de árvore, né, os eucaliptos, né, a gente trouxe há 2 semanas atrás, né, uma empresa canadense para Juiz de Fora, que vai gerar 1.500 empregos na primeira fase, depois na implementação, e depois 700 empregos fixos na produção de carvão vegetal, né, economia cíclica, sustentável, né, que está totalmente alinhada com as tendências mundiais. Hoje, das principais demandas mundiais, de cada 10, 4 estão ligadas ao clima. Daqui a 10 anos, de cada 10, 9 vão estar ligadas ao clima. Então, a gente precisa conhecer o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com as empresas, conversar com os empresários. Inclusive, nessa situação de atração de investimentos, o primeiro passo que eu dou e oriento todos os gestores municipais que eu dou assessoria é conversar com os empresários, porque, às vezes, os empresários têm os projetos na gaveta esperando o melhor momento para tirá-lo e colocá-lo em prática. Então, a atração de investimentos não só empresas de fora, são também os empresários locais que querem expandir, querem ampliar seus parques produtivos e essa conversa com eles pode ser alguma burocracia, algum detalhe que pode startar esses projetos. Temos muitas empresas aqui que eu tenho certeza absoluta que tem projetos na gavetas, né, e eu tenho certeza que conversando, alinhando os pontos, a gente consegue rapidamente gerar muitas oportunidades na cidade. Por que eu falo das empresas industriais? Porque as empresas industriais é onde gera massa salarial. A gente tem economia existente aqui na cidade, que vem do serviço público, que vem do comércio que já existe, das empresas que já existem, mas quando você intensifica a chegada de novas empresas, essas empresas, primeira coisa, elas vendem para fora, então você traz dinheiro novo para a cidade. Elas vão gerar emprego que normalmente pagam melhor do que o comércio. Né? Os funcionários das empresas industriais geralmente têm plano de saúde, tem toda aquela assistência, porque também não é fácil trabalhar numa indústria. Esses funcionários eles vão precisar de moradias, ou vão construir, ou vão alugar, mais IPTU, mais receita para o município. Vão consumir na padaria, no restaurante, na lanchonete, no cinema, tem o ISS, mais receita para o município. E também parte do ICMS dessas empresas também vem para o município. Ou seja, a gente aumenta a arrecadação municipal sem aumentar os impostos e vai conseguir prestar um serviço melhor para a população que tanto carece. Olha, é fácil perceber que você já está preparado não só para ser vereador, como até prefeito dessa cidade. Fácil perceber. Mas aí é o povo quem define. Assim termina mais um Personalidades na TV, o talk show de Juiz de Fora para o mundo.